Bom dia! Para nossa reflexão hoje, eu vou ler a carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Quantas instruções maravilhosas tem nesta carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu vou ler aqui a partir do verso 11. É interessante porque eu já li, é claro, evidente, essa passagem, esses versos anteriormente, mas hoje de uma forma, algumas coisas me chamaram mais a atenção hoje. Timóteo capítulo 4, a partir do verso 11. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Gente, que coisa maravilhosa, que orientação maravilhosa, que instrução maravilhosa da parte de Paulo ao jovem Timóteo. E é uma instrução para todos nós também, não só para jovens, mas para gente já de certa idade, às vezes imatura nas coisas da fé, imatura nas coisas de Deus, imatura na obra do Senhor. Às vezes, maturidade não tem a ver só com o tempo, né? Porque tem muita gente que vive a mesma coisa durante muito tempo, mas não amadurece, não progride, né? Não tem nenhum avanço. Mas o que mais me chamou a atenção aqui hoje, de uma forma muito especial, é Paulo falando de uma certa forma do valor, do quão valoroso é o exemplo, do quão é importante nós estarmos atentos ao nosso proceder, para que as pessoas possam ver em nós um exemplo de fé, de dedicação. Primeiro ele diz, ordene e ensine estas coisas. Ou seja, não adianta só ordenar, precisa ensinar. Não apenas dizer que as coisas são como são, sem ensinar as pessoas, sem explicar às pessoas. Portanto, muitas vezes nós vamos precisar de um pouco mais de paciência com algumas pessoas para que elas possam entender que nem todo mundo entende na mesma velocidade, do mesmo jeito, tão facilmente as coisas. Então nós vamos sim instruir, ordenar até, mas ensinar essas coisas. Paulo dizia que ninguém deveria desprezar o jovem Timóteo pelo fato dele ser jovem, mas que ele deveria ser um bom exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento também, no amor também, na fé e na pureza. Ele precisava ensinar, mas ele iria ensinar muito mais com o seu exemplo, porque se ele dissesse tais coisas e vivesse de forma diferente, não iria ensinar a ninguém, não iria edificar a vida de ninguém. Então era necessário que, além de ensinar com as palavras, com o conhecimento que tinha até então, que ele também ensinasse com o seu exemplo, sendo um exemplo para os fiéis. E nós precisamos ser exemplo. Exemplo dentro de casa, exemplo para os filhos, exemplo para a esposa, exemplo para o marido, exemplo para os vizinhos, de gente que realmente está comprometida com as coisas de Deus. Não adianta a gente falar só, a gente precisa ser exemplo. E Paulo dizia então a Timóteo que ele deveria se dedicar à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, que Timóteo não deveria negligenciar o dom que lhe foi dado. Qual é o dom que lhe foi dado? Lhe foi confiado. Se foi dado a você, foi confiado a você. Um dom para que você servisse ao Senhor. Um dom para que você trabalhasse para o Senhor. Não negligencie isso, não trate isso de qualquer forma. Não trate isso sem a devida importância. Não seja negligente. Seja diligente. Ele diz aqui no verso 15, aliás, ser diligente é justamente agir de forma contrária ao negligente. Seja diligente nessas coisas, dedique-se. É preciso dedicação, irmãos.
É preciso tirar um tempo, é preciso se empenhar, se esforçar, dedicar-se inteiramente a essas coisas que agradam ao Senhor, para que todos possam ver, inclusive, o seu progresso, para que todos possam ver que você já não é mais a mesma pessoa, que você avançou, que você progrediu, que você evoluiu, que você cresceu, que você amadureceu. Dedique-se. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Mais uma vez, Paulo falando sobre o exemplo, sobre o fato de que nós estamos sendo observados e que, ao ser observado, nós temos a oportunidade de pregar para muita gente com o nosso exemplo, sendo modelo de alguém que tem Cristo como modelo, exemplo para outras pessoas. Pois agindo assim, diz Paulo a Timóteo e a nós nesta manhã, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Entendeu agora a necessidade, a responsabilidade, o quão é importante observarmos se estamos sendo um exemplo digno de ser copiado por outras pessoas? Porque se agimos de forma correta, nós não salvaremos somente a nós mesmos, mas também àqueles que nos ouvem. Porque se a gente fala uma coisa e age de outra forma, as nossas palavras não têm um crédito qualquer, não têm a mínima credibilidade. Portanto, não vão tocar na vida de ninguém, não vão fazer com que ninguém possa observar, refletir mais sobre aquilo que estão ouvindo a partir de nós. Se não houver exemplo, toda palavra será jogada fora. Pense nisso em nome de Jesus. Talvez você ora tanto pela conversão de alguém, espera tanto pela conversão de alguém, pela mudança de vida de alguém, fala com essa pessoa sobre a necessidade de ser diferente, de agir de forma diferente, de entregar a sua vida para Jesus, mas quando ela olha para você, não vê aí um bom exemplo, sabe, de cristão, um bom modelo a ser seguido. Que responsabilidade temos, né? Mas um detalhe importante, não estamos sozinhos nisto. Não estamos sozinhos nesta tarefa de não só ensinar a outros, não só fazer o melhor uso do dom com o qual nós fomos presenteados, de ser exemplo para os outros. Não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus nos ajudando, nos guiando, nos auxiliando, nos fazendo enxergar o que precisa ser corrigido, nos fazendo enxergar as falhas que há em nós e que precisam urgentemente ser corrigidas. Esteja atento e sensível para mudar o seu proceder e para que outras pessoas sejam alcançadas através do seu exemplo. Seja você ainda muito jovem, seja você uma pessoa já madura de muita idade, mas imatura espiritualmente. Seja você quem for, para a glória do Senhor, esteja atento ao seu modo de agir para alcançar outras pessoas. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nada que o Senhor permite em vão. O Senhor é um Deus intencional, nós sabemos disso. Sabemos que há um porquê de refletirmos a partir desta palavra nesta manhã. O Senhor está falando ao nosso coração. Nós cremos nisso. Que as pessoas possam ouvir, que as pessoas possam pensar sobre isso, refletir sobre isso, sobre o quanto temos trabalhado na obra do Senhor através de nosso exemplo, mais do que por palavras, mas por exemplo. Ajude-nos a mudar o nosso proceder, agir de forma correta, reta, com a verdade, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, transforma-nos, ó Pai, transforme a cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.